Bom, vamos estar estudando agora o curto-circuito no sistema elétrico de potência, né? E a análise que a gente vai ver é uma análise geral, que é aplicada tanto para o sistema radial como para o sistema em anel, tá? Então, não é para um tipo de sistema específico, né? Mas cobre aqui os dois tipos que a gente tem de sistemas de potência, né? As duas configurações. Então, será feita uma extensão da análise anterior com os geradores. A gente tinha feito anteriormente só o curto na saída dos geradores. Isso era importante para a gente conseguir construir a ligação entre os modelos de sequência positiva, negativa e zero para cada um dos tipos de curto-circuito. Né? A gente estudou 4 tipos, né? O monofásico, os dois bifásicos lá, e o trifásico. Então, a partir do curto na saída do gerador, a gente não precisava estudar o sistema inteiro. Né? Estuda só o elemento ativo, que é o elemento que vai alimentar o curto-circuito, no caso o gerador. Só que agora a gente pode estender essa mesma análise que a gente fez nos geradores, né? Ou seja, para cada tipo de circuito utilizar aquelas ligações que a gente aprendeu entre os modelos de sequência, só que agora para o sistema elétrico de potência inteiro, né? Considerando também as impedâncias das linhas, dos transformadores, de todas as máquinas elétricas, de acordo com a configuração que o sistema vai se mostrar, né? Vai se apresentar. Então, para isso, serão obtidos os circuitos equivalentes de TV não para cada modelo de sequência vistos pelo ponto de defeito do sistema. Então, tu vai pegar no ponto de defeito do sistema ali, né? Primeiro vai construir os 3 diagramas do teu sistema elétrico de potência, que é o diagrama de sequência positiva, outro diagrama independente, que é o de sequência negativa, e outro que é o de sequência zero, e vai identificar nesses 3 diagramas ali onde é que vai estar as tensões terminais VA, né? Que vai ser, por exemplo, o VA1 vai ser a tensão terminal do diagrama de sequência positiva, o VA2 de sequência negativa, e o VA0, né, vai ser a tensão terminal no diagrama de sequência zero. Essa tensão terminal, ela vai ter que estar exatamente no ponto de defeito que tu quer simular, né, no ponto de curto-circuito. Então essa aqui é a questão. Tu vai pegar essa tensão ali, que vai ser exatamente no ponto de defeito do teu sistema, né, vai identificar ela em cada um dos 3 diagramas de sequência, e a partir dela tu vai fazer o equivalente de TV não vista por essa tensão VA, né? Que a tua tensão VA, né, em cada um dos diagramas, ela vai ser a própria tensão de TV não, né? No caso, só vai existir no diagrama de sequência positiva a tensão, mas a impedância tu vai ter uma equivalente para cada um dos 3 modelos de sequência, né? Diagramas de sequência positiva, negativa e zero. Então, as correntes de contribuição de cada trecho do sistema elétrico de potência, elas poderão ser obtidas a partir da corrente de curto principal, fazendo um retrocesso nos circuitos equivalentes. Então, quando tu estiver fazendo o processo ali de construção do equivalente de TVNAM ali, tu vai estar reduzindo as impedâncias, né? Vai estar fazendo série, paralelo, tudo que for possível até chegar no equivalente, na menor versão possível do circuito para te calcular a corrente de curto, né? As correntes de sequência. Tu vai fazer o retrocesso, né, desses passos que tu fez até chegar no equivalente de TVNAM. Tu vai voltando, né, para o circuito original, e através de técnicas de divisor de correntes ali tu vai obtendo as correntes que tu vai ter em cada ramo no teu sistema a partir da corrente principal, né, que é obtida ali do modelo final de TVNAM. Então isso pode parecer um pouco complicado aqui explicando, mas a gente vai ver melhor na aplicação em exemplos depois, né, nesse ou num próximo vídeo, sobre o curto-circuito no sistema elétrico real, né. Então, o conhecimento da corrente de curto-circuito ele atende diversos objetivos importantes, né? Como conhecer a sua dimensão do seu valor, dimensionar a linha de transmissão em relação ao limite da elevação de temperatura, né? Dimensionar o disjuntor de acordo com a capacidade dos terminais e capacidade da câmara de extinção do arco elétrico, né? A gente sabe que o disjuntor de média e alta extensão ele tem a capacidade dele dada em MVAs, né? Que depende da tensão antes do curto, né? E da corrente de curto-circuito que tu calculou. Né? Então tu vai dimensionar ele por esses MVAs, tá? de capacidade de extinção do arco elétrico, dimensionar o transformador de corrente, tá? O transformador de corrente que vai estar ali servindo para medir a corrente ali, né, de curto-circuito, vai estar informando esse valor por exemplo, um sistema ali de proteção né, de onde tu tem um relé, um religador, alguma coisa, né, vai ser ligado diretamente no secundário da STC. E é importante tu conhecer o valor correto, né, a ordem de grandeza, pelo menos correto do valor do curto-circuito, para garantir que o teu TC ele não sature, né, o transformador de corrente não sature, porque se ele for mal dimensionado, né, se tiver uma corrente elétrica muito acima do limite dele aqui, ele vai saturar e vai mandar um valor, né, vai ler um valor incorreto, né, do valor da corrente ali. Efetuar a coordenação dos relés ou religadores, né? Isso é importante ali para proteção, né? Fazer a seletividade deles, a conexão em pontos estratégicos,
analisar as sobretensões na frequência industrial devido ao curto-circuito, né? Quais as consequências ali nas tensões ali que tu vai ter ali decorrentes de um curto-circuito, né? Quais os transientes de tensão que tu vai gerar, e conhecer tempos de atuação de relé, né? Tempos de eliminação dos defeitos, entre outros. As principais causas das faltas, né, dos problemas de curto-circuito, eles são problemas com isolação mecânicos e problemas elétricos, né? Então, isolador de má qualidade, isolador envelhecido ou contaminado com sujeira, a escolha inadequada de isoladores, né? Porque se tu escolher projetar um isolador ali inadequado para aquele nível de tensão, tu pode ter ali constantemente ali a queda, né, da rigidez dielétrica ali do ar. Aliás, a ruptura da rigidez dielétrica, tu vai estar abrindo arcos, né, de corrente elétrica no ar. Então tem que escolher um isolador adequado, né? E a gente sabe que quanto maior o nível de tensão ali que as linhas operam, geralmente o maior vai ser o porte, né? E o tamanho, o peso do isolador que tu vai estar utilizando. Problemas mecânicos, ação do vento, tempestade, neve, árvores, né? Problemas elétricos, descargas atmosféricas, sobretensão, ruptura, que pode causar ruptura dos isoladores, né? O isolador ele é projetado ali para aguentar uma determinada tensão, mas quando ocorre uma sobretensão muito alta, né? Esse pico pode causar a ruptura do isolador. Transientes de chaveamento também que ocorrem no sistema elétrico e sobrecorrente, né? Então aqui é um exemplo que mostra o que seria a falha no isolador. Mas tem um condutor aqui passando em cima desse isolador. Aqui tem o isolador propriamente dito, né? Que pode ser algum material alguma coisa em porcelana, em fibra, né? Alguma coisa do tipo. E aqui um pino metálico, né? Esse pino metálico pode estar, por exemplo, acoplado à estrutura de uma torre, né? De uma linha de transmissão. E no momento que ocorre um arco elétrico, tá? Vamos dizer que ocorreu alguma descarga atmosférica na linha ou algum transiente de tensão causado por algum chaveamento, alguma coisa que elevou muito a tensão momentaneamente, né? Isso aí já é suficiente para criar um arco elétrico, para romper a rigidez elétrica do ar e causar um curto aqui pelo ar, fazer um arco aqui pelo ar e chegar aqui no pino metálico, né? Então esse curto aqui ele só vai se extinguir quando o sistema de proteção desligar, né, essa linha, porque depois que o arco se forma, o ar ionizado apresenta baixa impedância, né, por isso a corrente do curto ela vai conseguir se manter, né, mesmo depois na tensão normal aqui, né, do sistema, depois do pico de transiente, porque aqui a resistência já baixou, né, a rigidez elétrica já foi rompida, e só depois que essa linha aqui, que essa fase aqui for desligada, né, aí esse arco vai se interromper e quando ela vai voltar na tensão normal, né? Aí na tensão normal ela não é suficiente para romper, né, a rigidez dielétrica. Só quando ocorrer outra sobretensão, outro problema ali, que esse arco pode vir a voltar a existir novamente, né? A corrente ela pode fluir tanto pelo próprio isolador também, se estiver sujo, contaminado, né, ou material já envelhecido, né, que perca suas características de isolação. Então pode estar passando pelo próprio isolador, tá? Não só pelo ar a corrente aqui. Aqui só dentro do setor elétrico, do sistema elétrico de potência, a gente tem a parte de geração, de distribuição aqui, né, depois das subestações e a parte de transmissão, né. A gente tem aqui a probabilidade, né, das ocorrências de um curto-circuito em cada uma dessas áreas do sistema. A gente vê aqui que na parte de transmissão a porcentagem é muito maior, né, justamente porque as linhas elas ocupam centenas de quilômetros, né, desde a geração até a distribuição. Então a chance de ocorrer um curto com certeza vai ser maior onde tu tem a maior parte do sistema elétrico, né, que é a parte de transmissão. Então as linhas elas vão estar passando por diversos terrenos, né, diversos locais, né, que vão estar sujeitos às condições climáticas ali da natureza, né, tempestades, neve, ventos ali. Então elas ficam mais vulneráveis, né, do que a geração e a distribuição, né, que são mais protegidos, mais isolados. Então aqui a chance de ter curtos ela é muito maior, né. Aqui a porcentagem dos tipos de curto-circuito, né? A gente vê que o monofásico terra, né? Simplesmente caiu uma fase na terra, a probabilidade é muito maior do que ter esses outros curtos, né? O trifásico e os bifásicos, aqui conforme a gente vê nessa tabela, né? Mais uma definição ali para os curtos-circuitos, é o curto permanente e o curto temporário. O curto permanente, após a atuação da proteção, o fornecimento de energia elétrica só será restabelecido, né? Depois da intervenção humana, né, de chegar alguma equipe de manutenção, porque se por exemplo rompe um fusível, né, algum dispositivo ali que interrompe completamente a passagem da energia elétrica, então esse defeito ele tem que ser arrumado, né, e só após a intervenção humana, alguma equipe de manutenção chegar,
trocar o que tiver que trocar na rede, é que a energia vai se restabelecer. Já o curto temporário, né, o sistema atua na intervenção do curto e se restabelece automaticamente. Então a gente tem ali sistemas com religadores automáticos, né, desligam ali no caso de um curto-circuito e vão estar depois religando o sistema ali, restabelecendo a energia, né, normalmente. A porcentagem de curtos monofásicos, né, considerando aqui porque eles são os que mais ocorrem, que nem a gente viu, se a gente separar eles em permanente e temporários, os temporários eles são muito maior, né? Então, em condições ali onde, por exemplo, o vento ou acaba encostando as linhas, ou algum galho, né, acaba encostando momentaneamente ali entre as duas linhas, isso vai causar esses curtos temporários ali. Então, por isso que a chance deles ocorrer aqui são muito maiores, né? Outro termo que é muito comum ali no estudo dos curtos-circuitos, né, e nos sistemas elétricos de potência é o carregamento pré-falta. O carregamento pré-falta ele considera ali que o teu sistema, antes de ocorrer o curto-circuito, ele estava operando normalmente, ou seja, ele estava alimentando as cargas, né, tinha a carga sendo alimentada, né, antes do curto-circuito, e é a situação real, né, que a gente tem. Porque o sistema ele não está operando desligado no momento do curto, antes do curto, né, ele está alimentando normalmente. Por exemplo, as linhas de transmissão vão estar alimentando normalmente uma subestação, né, uma carga qualquer, e no momento do curto-circuito ali, se a gente considerar o carregamento pré-falta, então a gente tem que considerar que a tensão EA, né, que é a tensão no modelo de sequência positiva, como sendo a tensão de fase no ponto de defeito instantes antes do curto, né. Então tu vai rodar um fluxo de potência no teu sistema, né, vai deixar ele operando normalmente, e no ponto que tu quer estudar o curto-circuito, tu vai medir a tensão, né, vai obter através do fluxo de potência essa tensão ali, que geralmente vai ser uma tensão um pouco menor do que a tensão nominal do sistema, né? Se a tensão nominal daquela linha era para ser 1 PU, né, que é a tensão que tu tem ali na saída do transformador ou na saída do gerador, no local do curto, se for, por exemplo, um curto na metade de uma linha de transmissão, tu vai ter uma tensão um pouco menor, né, do que a tensão que seria a tensão nominal do sistema, né? Então isso que seria o carregamento pré-falta, se tu considerar as condições reais do sistema, né, as condições com ele alimentando a carga, né, no momento do curto. E se a gente considerar então sem carregamento pré-falta, a gente está dizendo que no momento do curto-circuito, antes o sistema não estava alimentando carga nenhuma, né? Ou seja, a tensão, se não existia carga sendo alimentada, não existia corrente nas linhas, né, não tem queda de tensão nas linhas, logo tu pode considerar que a tensão nominal, a tensão no ponto de defeito é a tensão de fase nominal de operação do sistema no ponto de falta, né? Se for 1 PU lá, né, tensão nominal, que é o que geralmente ocorre, vai ter então 1 PU de tensão no ponto de falta ali, né, no instante do curto-circuito. Se a gente considerar a corrente verdadeira, tá, que eu tô, do curto-circuito, a corrente que verdadeiramente vai passar num curto-circuito, que eu estou chamando de aqui I verdadeira do sistema com carga sob defeito, ela é igual a I carga sem defeito mais I defeito sem carga, tá? Essa corrente aqui seria a corrente a corrente da carga, né, naquela linha ali antes do curto-circuito, a corrente que a carga estava consumindo, e essa aqui é a carga, considerando sem carregamento pré-falta, né? É como a gente vai calcular, considerando a tensão de fase nominal no sistema, né? E vai calcular um determinado valor de corrente de curto-circuito lá. Só que como ocorre que normalmente que essa corrente aqui, né, que é a do defeito sem carga, ela é muito maior do que essa, então tu pode dizer que a corrente verdadeira do sistema, né, no instante do curto-circuito, ela é simplesmente essa corrente aqui, que é obtida da análise sem carregamento pré-falta. Então por isso que eu disse, a diferença entre as análises com e sem o carregamento, ela traz pouca diferença, né, nos resultados. Por isso que normalmente a gente considera o sistema sem carregamento, né, que nem a gente vai ver nos exemplos lá, e sem carregamento pré-falta até nos auxilia, né, vai nos permitir fazer algumas simplificações em relação às fontes de tensão que tu vai ter. O carregamento pré-falta ele é importante no estudo da estabilidade transitória do sistema elétrico de potência, então aqui ele é importante, tá? Na determinação da corrente de curto nem tanto, mas nessa área de estudo, que é a estabilidade transitória, né, que essa área ela estuda basicamente como que um gerador, né, como que os geradores síncronos eles vão se comportar quando tu coloca um degrau de potência mecânica ou retira, né, um degrau de potência, ou então um degrau de potência elétrica, né, e vai estar vendo como que ele vai se comportar, se ele vai perder ou não o sincronismo, né, se o sistema vai perder ou não a estabilidade. Isso depende muito da condição inicial, né, de carga que ele tinha antes de ocorrer esse degrau, né, que eu falei. Então, até uma técnica utilizada muito, né, nisso aqui é a análise das áreas iguais, né, o critério das áreas iguais. Isso que eu vou estar abordando também futuramente. Então isso é um outro
ramo de estudo, né, que é o estudo da estabilidade do sistema, né. Então, nesses casos aí, o carregamento pré-falta ele é importante, mas aqui na análise de curto-circuito, né, para te obter a verdadeira corrente do curto-circuito, ela não muda muito, né, se tu considerar ou não o carregamento pré-falta. Então aqui eu tenho um modelo de sequência positiva, tá? Como eu falei, tu vai montar primeiro todo o teu diagrama de sequência positiva do teu sistema elétrico de potência, e a tensão VA1 aqui vai ser a tensão de fase, né, entre fase e terra, ou fase e neutro, ali com esse ponto aqui, né, esse ponto positivo aqui vai ser exatamente o ponto onde ocorreu, né, onde tu quer estudar a ocorrência do curto-circuito, né. Então a tensão, tu faz o equivalente de Thevenin, né, o diagrama de sequência positiva, ele é o diagrama onde tu vai ter a fonte de tensão vista pelo ponto ali, pelos terminais de fase ali do local do curto-circuito, e também tu vai ter uma impedância, né, que tu vai trabalhando ali através de associações de série paralelo das impedâncias até chegar nessa impedância aqui, que é equivalente de sequência positiva, né. Então tensão terminal, né, de sequência positiva no local do curto-circuito, corrente de sequência positiva, a tensão interna aqui é A1 de sequência positiva, né, e é exatamente o mesmo diagrama que a gente viu lá nos casos anteriores, nas aulas anteriores, sobre o modelo de sequência pro gerador, né, só que aqui essa impedância ela agrega toda a impedância não só do gerador, mas a impedância dos outros elementos do sistema, né. E essa tensão aqui ela é fundamentalmente do gerador, né, porque é ele que alimenta o curto-circuito. Já os modelos de sequência negativa e zero, eles vão seguir exatamente essa lógica aqui, só que eles são passivos, né? A tensão aqui, a fonte de tensão ativa aqui, tu só vai ter no diagrama de sequência positiva, né? No sequência negativa e zero, tu vai ter só a impedância aqui de Thevenin. Então aqui o primeiro caso, que é o curto monofásico, tá? Ele está sendo ilustrado nessa figura aqui, tu tem uma barra aqui que é composta por esse alimentador trifásico aqui, e na fase A aqui a gente faz um curto-circuito, né? Então na fase A vem para o terra aqui direto, e que nem a gente tinha visto, né, as condições IB igual a IC igual a zero, porque tu não tem aqui corrente nessas duas fases aqui, a gente está considerando sem o carregamento pré-falta, né, então essas correntes elas são zero, e o VA também igual a zero, né, porque essa fase A aqui ela cai na terra. Então a nossa intenção é medir aqui a corrente que a gente vai ter na fase A, né, nesse curto-circuito. A gente descobriu que a partir dessas condições, nas aulas passadas sobre geradores, a gente tinha que ligar os diagramas de sequência positiva, negativa e zero, todos em série, né, do jeito que está sendo mostrado aqui. Então, tu vai pegar o teu sistema elétrico de potência inteiro, né, vai montar o diagrama de sequência positivo dele, vai descobrir o equivalente de Thevenin vista pelo ponto de curto-circuito, né, onde tu vai ter essa tensão VA aqui, né, tu vai ter a tua tensão e a tua impedância, vai pegar o diagrama de sequência negativa do teu sistema, vai descobrir a impedância dele equivalente, né, vai ter só a impedância, e a impedância equivalente do sistema de sequência zero. E vai ligar todos eles em série, né? Exatamente como está sendo mostrado aqui. Já o curto bifásico, né, que nem a gente tinha já estudado, então tu vai ter VB igual a VC, a corrente A igual a zero, né, porque não está passando nada aqui, e IB mais IC igual a zero, né, ou seja, o IB ele é igual a menos o IC, né, porque a corrente está passando aqui e vai para a fase C. Então, essas condições aqui, que nem a gente já viu, elas nos levavam à condição de que eu teria que ligar os modelos de sequência do sistema aqui diretamente em paralelo. Aqui, como o curto-circuito ele não envolve corrente de terra, né, de retorno, tu não precisa do diagrama de sequência zero, né, porque aqui o curto é entre as duas fases, não envolve terra. O bifásico terra, então, encosta duas fases, encosta na terra, a gente vai ter essas condições aqui. E os circuitos equivalentes de Thevenin, da sequência positiva, negativa e zero, eles são ligados os três em paralelo. Então, dessa vez, como envolve aqui corrente de terra, né, tem que ligar também o de sequência zero aqui, né. Já o curto trifásico, né, um curto perfeitamente equilibrado, então aqui tanto faz, né, como a tensão aqui nesse ponto aqui de ligação dos três é zero, tanto faz tu ligar esse ponto aqui, o zero, né, ao ponto de terra aqui, porque o potencial aqui é zero, então nenhuma corrente flui aqui nesse ramo aqui para a terra. Como é um curto-circuito equilibrado, a gente vai ter só o diagrama de sequência positiva, né? Então, no teu sistema elétrico de potência, se ocorrer um curto trifásico, tu nem precisa levantar os diagramas de sequência negativa e sequência zero, só levanta o de sequência positiva e faz aqui o curto aqui representa esse curto-circuito no ponto ali do sistema onde tu quer estudar, né, o curto, né. Então, na próxima aula a gente vai ver o primeiro exemplo, tá? Um ou dois exemplos, e nessa aula era isso, então, valeu.